Olá, sejam bem-vindos ao canal do Instituto da Família, Construindo a Civilização do Amor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana e a gente trouxe como convidado um grande amigo do Instituto, o Hugo. Ele é palestrante, ele tem um projeto muito interessante e é sobre ele que nós vamos falar. O projeto do Hugo é Reconecte Consigo. Fique com a gente para você ficar por dentro desse projeto muito interessante. Olá, gente! Você que é novo aqui no canal, já dê aquele like. E nessa conectividade, a gente inicia o programa de hoje. Bem-vindo, muito prazer ter você aqui. Maravilhoso ter essa conexão pessoal em plena pandemia. Quando a gente tem essa oportunidade, é ótimo, né, Hugo? Com certeza. Seja bem-vindo, apresente seu projeto pra gente. Beleza, gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu falo que quando começou essa questão do empreendedorismo, eu queria ajudar as pessoas, o Instituto da Família foi o meu, onde literalmente eu tive a coragem, né, de começar. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Instituto da Família, por você, Inês, por você, Kézia, por me apoiarem, né? Porque quando a gente começa, como é importante o incentivo das pessoas. É recíproco. Coisa boa. Então, assim, também para esse cafezão aqui, que, né, bom mineiro, gosta bastante de um cafezinho. Então, eu sou o Hugo Carvalho, eu sou criador do método Reconecte Consigo. E quando faz a pergunta, quem é você, Hugo? Eu sempre gosto de perguntar, eu estou nessa procura da resposta. A vida nossa é essa instigante pergunta, quem eu sou? Mas eu sou um mensageiro aprendiz. Eu gosto muito, assim, eu tenho essa missão de vida de fazer as pessoas reconectarem com a essência. O Reconecte Consigo nada mais é do que uma jornada de autoencontro. Ou seja, a possibilidade das pessoas voltarem, né, se reencontrarem com o eu que muitas vezes está escondido, está abafado, está lá embaixo, querendo ser colocado para fora, né? Querendo literalmente ser posto em ação. E quantas vezes a gente não consegue ter mais essa dimensão que nós não somos a nossa mente, que muitas vezes a gente acha que nós estamos naquela realidade, então a gente vai vivendo de acordo com aquelas limitações. E muitas vezes tem um eu que está lá dentro, está gritando, quer que a gente escute ele, e a gente muitas vezes não dá atenção. Então o Reconecte Consigo ele tem essa possibilidade, fazer com que a pessoa ela possa, opa, peraí, eu não sou muitas vezes o que eu acho que eu sou, esse lado externo, essa armadura que eu criei, né, para representar para as pessoas. Mas eu tenho um potencial muito grande aqui dentro de mim, que ele pode sim ser colocado para fora em ação. Hugo, como é que surgiu isso? E é interessante, né, que a jornada Reconecte Consigo, quando eu falo esse projeto, principalmente as pessoas que já me conhecem, elas olham para mim e falam, Hugo, Reconecte Consigo já nasceu com você, né? Desde quando... Tem a sua cara. Tem a minha cara. Aí eu falo assim, Reconecte Consigo nasceu nessa parte, surgiu aqui. Não. A vida inteira, praticamente, foi, né, essas experiências, porque tudo aquilo que eu quero, que eu ensino no Reconecte Consigo, que eu faço as reflexões e tudo mais, antes de ser embasado na teoria, foi embasado na minha vida prática. Então, nas minhas experiências, na minha experiência de reconexão. Quando eu era mais novo, rapidamente, só para vocês entenderem como surgiu e nasceu o Reconecte Consigo, eu tive um episódio muito marcante na minha infância. Tem um Hugo antes e um Hugo depois, que foi quando eu tinha 5 anos e eu perdi o meu pai. Ele se suicidou, vítima da depressão. Então, esse episódio marcou muito a minha vida. E depois disso, né, com 7 anos mais ou menos, eu perco minha outra referência masculina, que é meu avô, 9 dias de diferença com a minha avó. Então, assim, eu fui uma criança que perdeu muitas pessoas importantes, estruturas, bases, sabe? A gente precisa entender quais são as nossas bases. E eu perdi muitas bases fortes quando eu era criança ainda. E quando eu cresci, quando eu era crescido na adolescência, que a gente já acha que já é muita coisa, eu tinha 12 anos mais ou menos, 13, eu comecei nesse conflito de identidade. Mas quem é o Hugo, né? E comecei a querer me enquadrar naquilo que as pessoas esperavam de mim. Na escola, por exemplo, a gente olha aquele menino, por exemplo, nossa, aquele menino fica com as meninas, eu sempre gosto das meninas, elas não gostam de mim, o que será que eu tenho, né? O que será que eu faço de errado? Por que as pessoas não dão atenção pra mim? Por que isso? Por que aquilo? Então a gente começa a se fantasiar, a gente começa a colocar máscaras
E quando percebe que agradou, que deu certo, a gente vai sustentando, né? Ah, então é por aqui que eu tenho que fazer. Então é por esse caminho que eu devo seguir. Mas é interessante, nessa época também, com 13 anos, eu me aventurei para o teatro. Então, assim, o teatro eu falo que o teatro em minha vida foi muito importante porque me sensibilizou, né? Me fez entender que eu não era aquela armadura, aquele personagem que eu estava criando, mas ao mesmo tempo eu não sabia mais o que fazer. Como eu já tinha essa questão do teatro, da encenação, aí eu começava a encenar mais ainda. Em cada lugar, por exemplo, as pessoas querem que eu seja assim, então eu vou me comportar desse jeito. Daqui eu vou ser assim, daquele jeito eu vou ser daquela outra maneira. E eu sentia nessa inconstância, mas espera aí, eu tô perdido de mim mesmo. E quando eu fui crescendo mais ainda, aí veio, né, as questões quando a gente está, acho que na fase da adolescência, juventude, depois do ensino médio, que a gente começa a se perguntar o que eu quero fazer da vida, o que eu vou fazer, eu estou crescendo, eu ainda não sei o que me atrai, eu não sei o que desperta o meu interesse. E a gente começa a se relacionar com outras pessoas, e muitas vezes pessoas que estão na mesma condição que a nossa, ou seja, se fantasiando, se mascarando e representando e não sendo elas mesmas autênticas, a própria essência. E foi nesse episódio que eu tive um relacionamento, e esse relacionamento foi muito abusivo. Tem um livro, Quem Me Roubou de Mim, e fui roubado mais ainda. Nesse relacionamento eu fui roubado mais ainda porque eu encontrei uma pessoa, aquela pessoa ela poderia dar tudo aquilo que falta dentro de mim. Isso era a minha concepção, né? Eu coloquei na outra pessoa, aquela pessoa vai poder fornecer o amor que eu preciso, o carinho que eu preciso e tudo mais. Mas não foi assim. E foi um relacionamento assim de, como fala, abusivo mesmo, porque quando a gente coloca outra pessoa como uma coisa para sustentar uma necessidade, uma carência nossa, uma carência afetiva, já começa errado. Então, crise de ciúme, crises, né, de um querer competir com o outro, e coisas assim absurdas, de querer cortar literalmente o vínculo do outro, tanto da minha parte como da parte da pessoa, enfim. E depois disso, quando nós terminamos esse relacionamento, eu fiquei muito mais perdido. Né? Eu fiquei muito mais perdido porque aquele porto seguro que eu achava que seria a resposta da minha vida, que seria a solução dos problemas, que iria curar aquela carência afetiva com meu pai, que iria, né, resolver todas as questões, os complexos que eu tinha até então, não foi resolvido. E eu entrei então nesse processo dessa crise assim, de existência mesmo. Sim, essa crise existencial, de me sentir angustiado, de me sentir muitas vezes depressivo, de, por exemplo, estar representando durante o dia, eu sorri para as pessoas, mas quando eu estava em casa, à noite, na minha cama, lá que a minha consciência começava a me apontar, e eu começava a me questionar, e aquela situação toda delicada. Que aí entra uma coisa que eu falo que foi importantíssima na minha vida. Assim, foi algo assim que eu não tenho como agradecer, que foi começar uma experiência com Deus. Nessas idades, quando eu tinha 17 anos, ter essa experiência, começar, né, a reconectar com Deus. E com 17 anos eu voltei. Eu voltei de pouquinho em pouquinho, voltei para a espiritualidade, voltei a ter esse encontro com Deus. Mas quem é esse Deus, né? Porque até então eu achava que esse Deus era um Deus castigador, um Deus que ficava lá em cima, marcando, anotando e condenando, tacando, né? Aquele Deus assim muito severo. Mas depois, quando a gente vai ter uma experiência de um Deus misericordioso, um Deus assim que nos ama, que nos aceita como nós somos, que literalmente quer a gente feliz, fazendo o nosso propósito, fazendo brilhar aquilo que tem dentro de nós, a nossa vida muda. E a minha vida começou a mudar. E eu tive o privilégio também de ter meu primeiro emprego na livraria Intelecto, então assim, no meio do mundo dos livros do conhecimento. Então, o Reconecte Consigo, ele surgiu nesse período, né, de começar a reconectar com a minha essência. Porque foi um processo, está sendo um processo já de 5 anos. Eu estou nessa busca, em todos os dias, gente, nessa busca do autoencontro. E o mais interessante, então, foi a fé, foi os livros, o conhecimento, mas também a ajuda de um profissional. Mas a partir do momento que você trabalha a sua espiritualidade, você trabalha você consigo mesmo e tem a ajuda de uma pessoa capacitada para te orientar,
a jornada fica mais tranquila, a jornada fica mais fácil, mais leve. Mas dentro disso tudo que você está falando, ficou muito nítido pra gente que é impossível conectar-se consigo sem a espiritualidade, que é um dos temas que nós vamos trazer aqui no nosso canal. Hugo, eu gostaria que você falasse como que essa pessoa que nos assiste, como que ela pode identificar isso, né? Porque a gente tem as referências das nossas vidas, conforme você falou do seu pai, do seu avô, e aí a gente tende a se perder nessa caminhada aí. Como que eu identifico que eu não estou conectado comigo mesmo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente de um projeto no concreto. Certo. Como que é esse projeto? Como que essa Beleza. pessoa pode te encontrar? Olha, é assim, como eu comecei essa questão do Reconnect Consigo, o Reconnect Consigo é para quem? Para aquelas pessoas que estão se sentindo satisfeitas, aquelas pessoas que mesmo estão fazendo, mas ainda se sente, opa, parece que tá sem sentido, parece que tem uma coisa desconecta. Então quando a gente começa a observar as nossas ações e começa a se sentir insatisfeito conosco mesmo, né, com a nossa própria pessoa, com o nosso desempenho na nossa profissão, na nossa vida social, na nossa vida com as pessoas, a gente precisa entender pera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada, porque o sentido da nossa vida é sentir, né, pleno, é sentir literalmente que as coisas estão andando, mas sempre tem alguma coisinha ou outra que precisa ser resolvida. Um problema gera e depois você vai e corre atrás para solucionar e reconecte consigo para essas pessoas que estão se sentindo angustiadas, estão se sentindo literalmente ansiosas, que não estão sem rumo, que sabem que poderia fazer alguma coisa, mas mesmo assim ainda não consegue fazer, parece que tem alguma trava. Então é mais para uma reflexão. E o Jornada do Reconnect Consigo, ela é uma jornada que agora está sendo online por causa da pandemia, e ela vem trabalhando esses fatores. É como se fosse um castelo, né? Um castelo. A jornada em si é muito interessante, que eu uso muito metáforas e histórias, para que as pessoas possam chegar às próprias reflexões. Porque é muito fácil te dar uma resposta pronta, mas quando você chega à sua própria resposta, a resposta interior, porque nós temos que entender o seguinte, as respostas estão dentro de nós. Se a gente ainda não conseguiu acessá-las, é porque nós não fizemos as perguntas corretas, ou até então não paramos para refletir. Essa é a grande questão. Então o Reconnect Consigo, ele tem a oportunidade de falar de assuntos, de fazer reflexões, que até então muitas vezes é algo que a gente desconhece. Desconhece por causa da rotina do dia a dia, por causa dessa correria, por causa dessa vida agitada que nós vivemos. E muitas vezes a gente nem se dá conta que tem alguma coisa errada, né? Que tem alguma coisa nos incomodando. Então o Reconnect Consigo, ele vem proporcionando uma jornada, uma experiência de 7 semanas, na qual toda semana tem vídeos, né, com essas reflexões e exercícios, para que as pessoas elas possam ter essa conexão e chegar às próprias reflexões. Então, uma vez por semana, você manda um vídeo. Isso. E além do vídeo, um exercício. E durante os dias assim, da semana, ela pode entrar em contato comigo. A gente tem esse vínculo. Tá. Eu sou um condutor que vai ajudar. Uma mentoria. Isso, é uma mentoria. É uma mentoria. E quando, por exemplo, é uma coisa mais séria, uma coisa, um assunto, né, mais delicado, aí eu direciono, né, para vocês, por exemplo, psicólogos, pessoas que estão literalmente capacitadas para ajudar em situações mais delicadas. Porque a missão do Reconnect Consigo é apontar o caminho, é fazer as pessoas terem essa percepção. Opa, sabe, esse start, que muitas vezes a gente está indo, está fazendo. Isso que você está falando é muito interessante, porque a vida, os cuidados emocionais, eles são muito negligenciados. Negligenciados. Né? Então, essa iniciativa sua é muito legal, muito interessante, principalmente aqui, que a gente sabe que existe ainda um preconceito relacionado aos cuidados, aos né? cuidados. E é muito importante isso que você está falando, porque as pessoas vão levando a vida, vai sofrendo as consequências, né? E às vezes chega, eu sempre falo isso, que às vezes chega caso no consultório que a gente fala, meu Deus, por que a pessoa deixa chegar nesse ponto, né? Então, eu acho que dá conta, né? Dá conta. E vai levando a vida, eu falo assim, chega e você compromete seu bem-estar, sua felicidade, né? Sim. E assim, e impede você também de... Você vai aumentando as consequências, né? Então, assim, esse start que você fala nós tivemos aqui, inclusive, uma psicóloga na entrevista, ela fala, se você tem dúvida, vai.
né? Porque a Vai. gente quer estar lascado, Sim. eu não tô aguentando mais, aí eu busco uma ajuda. Mas, E aí a gente vai tendo consequências na vida, você perde a rédea mesmo. perde Você controle. perde o controle da situação. Então, isso que você traz é muito interessante porque você que está acompanhando esse programa, busca esse start. Esse programa, eu acredito que já está dando em você aí esse sinal, né? Que você não precisa estar péssimo para buscar uma ajuda, né? Você pode também se fortalecer, né? Às vezes você não está acabado, É mas verdade. pode se fortalecer para conduzir melhor a situação. Tem uma vida com mais sentido, né? Uma vida Então, mais e a sentido. gente até pode deixar no vídeo, então, o seu contato, para Claro. quem quiser entrar. Por favor. Se a pessoa quiser entrar na sua mentoria, ela vai entrar em um grupo já. É Não, isso? a Não? mentoria agora é exclusiva, né? Como É assim, exclusiva. individual? Individual, porque é o seguinte, eu fiz uma jornada no mês de março, que foi a estreia, março, abril. E eu fiz com várias pessoas e tudo mais, equipes separadas, cada um ajudando o outro. Só que eu percebi o seguinte, cada um tem o seu tempo. Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá lá todos os dias, foram 10 dias, né? Certo. Todos os dias com vídeo, exercícios. Mas ao mesmo tempo, nessa realidade que nós estamos vivendo, nesse contexto, e no dia a dia corrido, a gente não vai dar tempo de se dedicar, né? Com toda atenção, com todo cuidado. E a gente quando a gente não faz algo e olha o outro está fazendo, o outro está realizando, a gente fala, poxa vida, às vezes deixa até de lado, porque sabe que às vezes nem vai dar conta de fazer. Então isso, em vez de motivar, muitas vezes desmotiva. E quando você tem esse contato mais íntimo, mais pessoal, um vai poder ajudar o outro. E você anda junto. Então você anda junto. Então assim, essa mentoria que é exclusiva, por exemplo, eu estou contando essa dificuldade aqui, sabe? Essa questão de partilhar. Que legal. Porque muitas vezes o que a pessoa precisa é só que alguém a escute com toda atenção, com todo carinho, com todo respeito, não julgando, não condenando. Porque muitas vezes a gente tem medo de falar daquilo que nos prejudica por medo de ser julgado, por medo de ser condenado. E às vezes até pelas pessoas que nós mais amamos. Então não temos essa abertura. Então quando a gente está num processo, numa jornada, né, as condições favorecem para que a pessoa, elas possam ter essa abertura em assuntos mais delicados. Ou eu acho assim, o que você está falando, como ele é um start, acho que a gente é muito parceiro. Sim. Porque tem pessoas aí que você vai dar esse início, mas depois ela precisa de um trabalho. Sim, isso. Né? Por isso que a gente pode ser parceiro, porque daí a pessoa vai para o instituto, para um aconselhamento que é um pouco mais demorado, ou para uma terapia que pode Sim. ser até mais demorada. Quer dizer, vai trabalhar mais aquilo que apareceu com você. É justo. Entendeu? Aquilo que surgiu no Sim. trabalho que você Que eu fez. fiz. E o mais interessante, só para finalizar a situação, quando você fala dessas pessoas, dessas situações que as pessoas se deixam, né? Tá angustiado, tá em caso depressivo, ansioso e muitas vezes vai levando, o Reconecte consigo é justamente para evitar o extremo. Como eu tive na minha vida, né? O meu pai, ele teve essa atitude do extremo, né? Que foi tirar a própria vida porque eu não estava aguentando mais aquela dor. Quantas outras pessoas hoje, né? Jovens, até crianças, idosos, adultos que estão, às vezes nesse mesmo momento, tirando a própria vida. Porque já não estão aguentando, porque às vezes o que essa pessoa precisava era de um amigo, de uma mão, estendida. de um conselho, de um direcionamento. As pessoas muitas vezes estão desnorteadas, não tem um direcionamento, não tem, opa, pera um pouquinho, eu tô nessa situação, mas eu tenho esperança de sair dessa situação. Porque o mundo em si está muito desgraçado, assim, as coisas, assim, a gente está perdendo a esperança. Está perdendo essa questão do brilho, as questões assim, opa, peraí, pode ter uma reviravolta, as coisas, né, voltarem ou melhorarem ainda. As pessoas estão sem esperança. Então esse quadro faz com que as pessoas vão como se fosse na fila, né? Vai procrastinando, vai deixando aquilo de lado, às vezes entrando no álcool, na bebida, nas drogas, para amortecer aquela dor, aquela vozinha, no celular, nas redes sociais. Então, assim, vai perdendo, né, essa capacidade de dialogar e de se entender, de se conhecer e de resolver aquilo que está impedindo ela de viver uma vida que ela veio viver, uma vida plena, né? Uma vida com sentido, com propósito. Com sabor, né? Com sabor. Esse consigo, esse achar. Esse achar. É É literalmente. muito oportuno, né, a gente
está começando, né, o mês de outubro, mas o mês passado foi, né, todo aquele trabalho contra, né, A o prevenção. combate, a É, prevenção, vamos ao continuar, suicídio. porque É, as não- pessoas estão sim. vivendo. É, exatamente. Então, fortalece a exatamente. ideia durante o mês, mas está em Depois- outubro de 2021. Não, é todo Consequências dia. de pandemia, né? É todo dia. Com certeza, a pandemia foi um agravante. Para quem Muito já forte. já tinha uma tendência, para quem já estava em depressão, né? Ficar Sim. isolado, né? Obrigatoriamente, dentro de casa, Perdendo entes, Na né? própria companhia, né? perdendo as Perdendo pessoas. as Sem, pessoas. sem poder Fazer. Nossa. participar das perdas, né? Exatamente. E o mais muito pesado. E o mais interessante que vocês falaram, e até você mesmo, você que está nos assistindo, se você nesse isolamento, nessa pandemia, não se aguentou viver consigo mesmo, aí você pergunta, mas por quê? Se você não Se tem eu não sou uma só boa companhia pra mim mesmo, você acha que você vai ser pro outro? é verdade. Será que? Porque quando às vezes quando a gente não se conhece, quando a gente não se ama, quando a gente não gosta de nós mesmos, a gente não vai poder oferecer o nosso melhor pra outra tem até aquela pessoa. Sem contar piadinha, que né, somos relacionais. Relacionais. Tinha aquela piadinha, né, no túmulo da pessoa que não se dá bem, é que mora sozinha, quer fugir de casa. É, Mas não é isso? É literalmente. bem esse sentimento. Eu não me suporto. Eu não me suporto e assim, às vezes, você às vezes tá assistindo, tem É isso. triste, mas aí o reconecte consigo é essa mão estendida. Essa não É dizer, sentido. você não está sozinho, mesmo que tudo que dentro de você sinta isso, você não está sozinho. Quando você tem conhecimento, quando você consegue ver, porque muitas vezes o que nos acontece? A gente é como se fechasse a nossa visão e enxergasse só aquele ponto, né? Tendo aquela realidade. Mas quando você vai escutando, quando você vai refletindo, a tua visão ela vai aumentando. É como se você subisse numa montanha muito, muito alta. Lá embaixo você não vê nada, você só enxerga a base, a planície. Agora quando você está no alto, você consegue ver novos horizontes, novas possibilidades. E esse é o intuito. Embora o teu passado, tudo que já aconteceu na sua vida, né? Já aconteceu, mas o que falta agora é o teu presente. O que você vai fazer diante disso tudo? Ou você vai continuar se vitimizando, se lamentando, se corroendo, ou você, peraí, espera um pouquinho, Vai tomar uma atitude. toma uma atitude, Escolher diferente. Então reconecte consigo para para fazer você tomar essa atitude, essa decisão. Porque a partir do momento que a gente decide, peraí, eu não quero mais isso para minha vida. E decidir mesmo, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer, mas tem medo da mudança. Essa é a questão. Sim. O meu carrinho é simples, o meu carrinho é velhinho, mas ele me leva até onde que eu quero. Então eu vou trocar não. E a gente faz isso com a vida, porque é mais cômodo. Hugo, muito obrigada. Então a gente só tem a agradecer, nos colocar à disposição, o Instituto à sua disposição. Acho que é uma parceria muito bem-vinda, Sim. né? Acho que a gente pode um ajudar o outro. A gente agradece pela sua presença. Verdade. Deixa uma dica pro pessoal aí. Que dica que você dá pra eu, esse start, pra quem tá em casa? Beleza, e assim, eu vou falar aquilo que aconteceu comigo. Para você entender e reconectar consigo, antes de mais nada, independentemente da sua religião, independentemente daquilo que você acredita, você precisa desenvolver a espiritualidade. É conectar com Deus, né, com o Supremo, com o Divino, conectar consigo e conectar com as pessoas. Porque a partir do momento que você conecta com Deus, você começa a entender que Ele é amor, que Ele te ama da maneira como você é, com as suas falhas, com as suas limitações, mas mesmo assim você se sente amado, você se sente acolhido. Então você começa a se aceitar. E quando você começa a se aceitar, começa a aceitar a sua história, você começa a querer mudar. Porque a partir do momento que a gente não aceitamos a nossa realidade, queremos viver uma realidade superficial, queremos viver se puder, se fizesse, você nunca irá mudar. Mas quando você tem esse apoio que vem lá, né, do céu, essa é a questão, essa base, você consegue enfrentar as suas dificuldades, o seu lado sombrio, né? Aquilo que você sabe que você precisa mudar, mas ao mesmo tempo você começa a conectar com outras pessoas de maneira verdadeira, né? A ter intimidade com as pessoas. Então reconecte consigo, reconecte com Deus, reconecte consigo e reconecte com as pessoas. Ofereça para as pessoas aquilo que você tem de melhor, o seu brilho, a sua luz. E é isso. Reconecte consigo, tá lá no meu Instagram, Hugo Carvalho Palestrante, e lá tem um link na bio que vai direcionar você às minhas redes sociais, o meu WhatsApp,
e reconecte também com o Instituto da Família. Muito obrigado, Nice, e obrigado, agradeço. Kézia. Com certeza. Então até a próxima semana. Tchau, gente! Tchau, tchau, gente!